Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Irã Marcelino e a nossa aula de hoje, o tipos de função, é o nosso tema. Primeiro tipo, injetora, também chamada como de injetiva. Então, uma função ela é injetora quando elementos diferentes do domínio apresentarem imagens também diferentes no contradomínio. Então, se você escolher dois elementos quaisquer do domínio dessa função, obrigatoriamente as imagens obtidas serão diferentes. Em uma outra forma de dizer isso é: não temos elementos no domínio com imagens iguais. Então tá lá, se eu tenho x1, x2 diferentes, a imagem do x1 será necessariamente diferente da imagem do x2 se nós tivermos uma função injetora. Por exemplo, aí, o diagrama te dá aqui o domínio da função 1, 2, 3 e aqui o contradomínio ABCD. Então, ó, o elemento 1, a imagem é o a imagem de 2, B, a imagem do 3, D. Então, o conjunto imagem é AB, D. C não pertence ao conjunto formado pelas imagens, mas é do contradomínio, não tem problema. Então, cada elemento aqui, ó, pegou 1 e 2. A imagem do 1 não é a imagem do 2. 1 e 3, imagens diferentes. 2 e 3, imagens diferentes. Então, quaisquer dois elementos que eu considere aqui, as imagens serão diferentes. Um outro exemplo de função injetora, f definida ali no domínio reais, contra domínio reais, 2x mais 3. Então, a f pega todo elemento que eu considere aqui, qualquer número real, ele vai efetuar o dobro e somar 3 unidades. Essa função é injetora. Repara só, eu vou supor que f de A seja igual a f de B. Então, vamos lá. f de A é igual a f de B. Então, pego aqui f de A, 2A mais 3. f de B, 2B mais 3. Então, repara que aqui eu posso, ó, esse 3 com esse 3 elimina, fico que 2A é igual a 2B, então esse 2 e esse 2 eliminam. Então, eu chego à conclusão de que, para que a função, que a imagem de A seja igual à imagem de B, nessa função aqui dada, isso só vai acontecer se o A e B forem iguais. Em outras palavras, se eu tiver elementos diferentes, as imagens serão diferentes. Portanto, essa função aqui é sim injetora. Como é que nós podemos reconhecer graficamente se uma função é injetora? Ué, simples, basta que nós tracemos horizontais, tá? Horizontais, e passando por todo o domínio, essas horizontais só vão cortar o gráfico uma vez. Então, eu preciso que cada horizontal só corte o gráfico uma vez, determinando, portanto, indicando, portanto, que cada ponto aqui só vai ter uma imagem, certo? Então, aqui, esse ponto aqui, qual a imagem desse ponto do gráfico? É esse cara daqui, o y, e esse x. Então, esse x só tem uma imagem, certo? Então, cortou aqui, quer dizer que esse x aqui, referente a esse ponto, ele é o único que tem essa imagem. Tá? Essa, por exemplo, não é injetora. Por quê? Porque essa horizontal corta o gráfico aqui, aqui e aqui, indicando que aqui eu tenho esse ponto, tem um x e esse y. Vamos supor que seja 1. Então, esse x negativo tem a imagem 1. Esse ponto aqui, também, do gráfico,
tem um x diferente daquele, no entanto, y é o mesmo. Quer dizer, esse x tem a mesma imagem. Esse ponto, a abscissa dele é diferente das outras, mas a ordenada, o y, é o mesmo. Quer dizer, a imagem desse x daqui é a mesma desses outros três. Então, você tem aqui, nesse y, ele é a imagem para 3 valores do domínio. E aí, se você traçar outras horizontais, você vai ver que vai cortar o gráfico mais de uma vez. Então, essa não é injetora. Então, recapitulando, para eu identificar se é injetora, o gráfico, traço horizontais. Se todas elas cortarem o gráfico uma única vez, é injetora. Se cortarem alguma cortar o gráfico mais de uma vez, não é injetora. Função sobrejetora, também conhecida como sobrejetiva. Uma função vai ser conhecida como sobrejetora quando o conjunto formado por todas as imagens, o conjunto imagem, for o próprio contradomínio da função. Então, vamos lá. Imagem de f é o contradomínio de f. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto cujo domínio é 1, 2, 3, 4 e o contradomínio ABC. Então, você tem 1, a imagem A, 2, a imagem B, 3, a imagem B, 4, a imagem C. Repara que essa daqui não é uma função injetora, porque você tem dois elementos com a mesma imagem. Ela é sobrejetora por quê? Porque aqui, ó, todo elemento do domínio, do contradomínio, perdão, é a imagem de alguém. Então, aqui o A, o B e o C, todos eles são imagens. Então, como o conjunto imagem é todo contradomínio, nossa função é sobrejetora. Aqui também, ó, a nossa função f de r em r 2x mais 3, ela é injetora. Porque qualquer número real, eu posso igualar a 2x mais 3, e aí eu vou descobrir qual é o x real que vai te dar aquele valor. Então, por isso que é uma função real. É uma função sobrejetora. Reconhecimento gráfico. Então, aqui você vai ter que qualquer reta horizontal que passa por um ponto que representa um elemento qualquer desse contradomínio deve interceptar pelo menos uma vez o gráfico. Então, aqui, ó, duas funções, considerando que são definidas de R em R, então aqui está o teu contradomínio. Então, o contradomínio aqui, ó, vai varrer todo o eixo Y, quer dizer, essa função toda horizontal que eu trace vai cortar o gráfico, então ela é sobrejetora. Definir essa função aqui de R em R também, então o contradomínio é todo R, então todo o eixo Y. Aqui, ó, não corta o gráfico, indicando que esse valor de Y, que é real, pertence ao conjunto dos números reais, ele não é imagem de ninguém. Então, o conjunto imagem dessa função, que aparentemente é uma parábola, vai ser desse valor aqui, que é o y do vértice, para o infinito. Então, todos os valores de y menores que o y do vértice não pertencem ao conjunto imagem, no entanto, pertencem ao contradomínio. Logo, o contradomínio não é todo o conjunto imagem, então nossa função aqui não é sobrejetora. Se uma função for ao mesmo tempo, né, simultaneamente, injetora e sobrejetora, ela é chamada de bijetora. Então, para que ela seja bijetora, é necessário que ela satisfaça as condições tanto de injetividade quanto de sobrejetividade. Isso aqui é importante, né? Uma função, ela não é necessariamente injetora ou sobrejetora. Você pode ter tranquilamente uma função que não é nem injetora nem sobrejetora. E, no entanto, é função. Então, esse é um exemplo. Ela não é
injetora porque aqui a imagem do 2 e do 3 são iguais, então você tem dois elementos distintos no domínio possuindo a mesma imagem, então ela não é injetora. E ela não é sobrejetora porque aqui é o elemento C. Vamos dar uma corrigida aqui, gente. Isso aqui não está bom, não. Isso aqui eu tirei da apostila de vocês, tá? Então, mas aqui, ó, não está correto. Vamos botar assim, aqui é o D. Agora sim ficou show de bola. Então nós temos aí, ó, aqui ó, o C, o elemento C não é imagem de ninguém, o elemento D é imagem. Então aqui o contradomínio não é o conjunto imagem, porque esse elemento aqui não é imagem de ninguém. Então não é sobrejetora e não é injetora. Não tem nenhum problema. Ela é função? Sim, ela é função. O que precisa acontecer para ser uma função? Todo elemento do domínio precisa ter imagem. Todos têm imagem. E ninguém pode ter mais do que uma imagem. Cada um só tem uma imagem. Então é função, mas não é injetora, nem sobrejetora. E essa era a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.